Bom, vamos pensar um pouquinho agora na aplicação que a gente tem, né, dessas máquinas térmicas. Então, o primeiro exemplo que a gente tem são as máquinas têxtil, né, a vapor. A tecelagem foi um dos primeiros processos a serem automatizados pelas máquinas a vapor. Vocês imaginam que trabalho que não deveria dar, né, para você fabricar tudo à mão, tecido e etc, né? Então, aqui a gente tem como se fosse um tear gigante, né, para fabricação de tecido, que não dá muito trabalho, que dá muito trabalho, né? Que não deve ser um negócio muito fácil. E aqui a gente tem uma fábrica atual, né, de tecido. Então, obviamente, isso é muito mais fácil. Então, antigamente a colheita do algodão era feita manualmente pelos trabalhadores do campo. A gente sabe que ela é automatizada, as máquinas fazem esse processo, tá? Houve um aumento na produção dos fios para fabricar o tecido usado nas confecções e também, né, nos artigos para casa e outros produtos. Bom, um outro exemplo que a gente tem são as locomotivas a vapor. A movimentação das locomotivas é realizada por um motor, né, cujas principais partes são uma caldeira, que vai funcionar, tá vendo aqui, ó, caldeira, tá? Onde tem o vapor de água, funcionando daquele mecanismo que eu falei para vocês. Aquece, né, o combustível, né? Gera calor, esse calor gera um vapor, esse vapor gera uma pressão que gera movimentação, e aí, nesse caso aqui, a movimentação de todo, né, toda a locomotiva. Na caldeira, eu tenho produção de vapor com uso de energia de combustíveis. A energia gerada ela é transformada em trabalho mecânico, tá? Ou seja, movimentação pela máquina térmica. E a carroceria é a parte onde se aloja toda, né? A carroceria é a parte de baixo, onde se aloja toda essa construção. Então, locomotivas a vapor também são um exemplo de máquinas térmicas, ok? Gente, não se atentem ao nome, só entendam esse princípio que eu tinha passado aqui anteriormente, tá vendo? Esse processo aqui, como é que funciona, tá? Então, tem aquecimento, aumenta a pressão, o vapor vai até esse pistão, gera o movimento de uma máquina, que nesse caso aqui é a roda de uma locomotiva. Essa água pode ser jogada fora ou ela pode ser resfriada e aproveitada novamente, ok? Então é mais isso mesmo. Bom, um outro exemplo seria a turbina a vapor. As turbinas a vapor são máquinas térmicas que transformam o calor em energia cinética, que também é energia de movimento, tudo bem? Necessária para colocar o corpo em movimento. A energia mecânica é produzida com esse movimento e transferida por meio de um eixo de uma turbina para ser acoplada a um compressor, um gerador ou uma máquina, também funcionando no mesmo padrão, tá? Então, isso é só mais um exemplo. Quando a turbina é acoplada a um gerador, então eu tenho a transformação de energia mecânica em energia elétrica, ok? Então, também é um exemplo aí da ação, né, de uma máquina térmica e depois a conversão disso em energia elétrica, ok? Bom, motor a gasolina ou a diesel, né, que é o motor dos nossos carros, normalmente. Vocês vão falar para mim, mas e o etanol? O etanol, a gente também faz parte desse processo, mas a gente vai ver ele um pouquinho depois quando a gente falar de biocombustível, tá bom? O princípio de funcionamento tem como base o aproveitamento da energia liberada na reação de combustão, tá? Então, para o funcionamento do carro, eu tenho uma reação de combustão, que é a mistura do ar e do combustível que está lá dentro, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são os pistões, né? Obviamente, né? Que esse pessoal da mecânica entende isso aqui muito melhor que eu, né? Mas vamos lá. Então, no primeiro tempo, o pistão desce, ocorre a ingestão da mistura entre o ar e gasolina. O pistão sobe comprimindo a mistura, né? Então, aqui eu tenho a mistura do ar com a gasolina, ele comprime a mistura. A vela de ignição lança uma faísca, tipo de foguinho assim mesmo, tá? Gera uma explosão que empurra o pistão novamente para baixo. O pistão sobe e libera os gases formados na combustão, que nesse caso vão ser monóxido de carbono, tudo bem? Meu Deus do céu, eu preciso saber esse processo. Não, gente, tá? Não é relevante pra gente entender esse processo. É só para vocês entenderem que a aplicabilidade, tá? Dessas máquinas térmicas no nosso dia a dia, tá bom? Bom, como vimos, para o funcionamento das máquinas é necessária a liberação de calor em diferentes fontes possíveis, tá? Uma das primeiras fontes de energia foi a madeira, né? Então a gente fazia lá uma fogueirinha, né? Atritava uma madeira na outra, conforme esse atrito gerava um certo calor,
gerou fogo. Isso era necessário para quê? Para aquecer o corpo no inverno, para esquentar e cozinhar alimentos, e com o tempo a gente também começou a explorar como carvão vegetal, que nada mais é do que essa madeira queimada posteriormente, tudo bem? Bom, no final do século XVIII, as florestas começaram a sofrer impactos por causa do uso desses recursos, né? Porque afinal de contas é madeira, então se é madeira eu tenho que extrair da floresta. E outras fontes de calor passaram a ser aproveitadas, como gordura animal, outros tipos de óleos, enfim, tudo bem? Também nesse período, os combustíveis minerais, como é o caso do carvão, tiveram importância no funcionamento das máquinas e posteriormente na geração de energia elétrica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e mais detalhadamente no 8º ano para vocês, tudo bem? Ao longo do tempo, esses combustíveis, como é o caso do petróleo, eles foram sendo utilizados. Então, descobriu-se que o petróleo, né, era possível extrair ele e utilizar ele, né, como fonte de combustível. No século XX, os investimentos em alternativas menos poluentes, como é o caso do álcool, tornam-se mais intensos. Então, as pessoas começaram a se preocupar. Por quê? Porque ao passar do tempo, a gente começou a ver que o petróleo gerava um aumento de poluição, assim, tremendo pra gente, tá? E isso possibilitou, então, um desenvolvimento um pouco mais sustentável. Um pouco mais sustentável porque a gente ainda tem um pouco de restrição com relação a isso, tudo bem? Então, no próximo vídeo, a gente entra falando um pouquinho a respeito desses combustíveis, tá? O que é mais sustentável, o que não é. Mas antes disso, responde as perguntinhas aqui abaixo e até daqui a pouco.